Será que vale a pena investir na Klabin? Nesse vídeo vou trazer para vocês aqui uma análise mostrando alguns indicadores, fazendo um pequeno estudo aqui da empresa e trazendo para vocês várias informações importantes sobre a empresa para ver se é um bom momento para investir na empresa, se vale a pena investir na empresa, se ela é uma boa pagadora de dividendos ou é uma empresa de crescimento e qual que é a projeção futura dessa empresa. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, já curta esse vídeo e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, eu garanto que não vai se arrepender. Mas se você é novo e está aqui pela primeira vez, segura então até o final do vídeo, olha todo o vídeo e se você achar o conteúdo interessante, depois você pode curtir e se inscrever no canal. Então vamos direto para o que interessa. E aqui na tela do meu computador eu já estou no site Status Invest, que é um site que eu uso bastante então para fazer análise de ações. E eu peguei então a ação KLBN4, que é a ação então preferencial da Klabin. Também tem a ação KLBN3, que é a ordinária, e a KLBN11, que é uma unit, que é uma junção então dessas duas ações, mas eu resolvi trazer aqui para vocês da KLBN4, que é uma ação que tem boa liquidez, tem mais liquidez que a Confinal 3 e ela dá preferência nos dividendos. E eu não queria então pegar a 11, então porque é um conjunto de ações, não é uma ação só. Então, como vocês podem ver aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, KLBN4 fechou a R$ 4,32. A mínima nesses últimos 12 meses, essas 52 semanas, foi R$ 3,50 e a máxima foi de R$ 4,82. Então, ela está um pouco mais próxima da máxima do que da mínima nesse último ano. O dividend yield atual da empresa está em 6,84%, já que ela pagou nos últimos 12 meses 29 centavos por ação. E aqui, se você for olhar para o gráfico, então, se colocar aqui para um período maior, vamos colocar aqui pelo menos 2002, vamos botar aqui então pelo menos 20 anos. Como vocês podem ver, a ação ela já teve uma grande valorização nesse período. Aqui há 20 anos atrás a ação custava mais ou menos 10 centavos e hoje em dia então ela está a mais de R$4. Então houve uma grande valorização, mas como vocês podem ver, as ações, mesmo as empresas boas, elas não têm uma valorização contínua, elas têm altos e baixos a todo momento. Inclusive ela não está na máxima histórica dela, que ela atingiu aqui em 2021, passando dos R$5. Então, apesar de uma grande valorização, ela tem oscilações também, mesmo sendo uma empresa boa, e isso que nós vamos conferir aqui nesse vídeo, se é realmente uma empresa boa. E aqui, como eu falei para vocês, é uma ação preferencial e ela tem um tag along de 100%, isso é muito importante para você então ter segurança. Se a empresa vender o controle dela, você vai ter direito a receber o mesmo valor do que o controlador da empresa. Ela tem uma liquidez de mais de 8 milhões de reais por dia, então a liquidez está ok, é tranquilo para você poder comprar e vender. Aqui no Dividend Yield, então vamos dar uma olhada um pouco no histórico da empresa. Então ela é uma empresa que oscila muito. Em 2020 ela praticamente não pagou nada de dividendo, e 2021 também foi bem baixo, e vocês vão entender depois lá nos resultados da empresa por que ela pagou tão pouco. Mas se você olhar, uma empresa boa pagadora de dividendos, se você tirar esses 2 anos aqui e fizer uma média, já vai dar uma média bem interessante, deve dar algo próximo a 5%. Se você tirar esses 2 anos aqui atípicos, que foram então anos de pandemia, que afetou bastante os resultados da empresa. Então vamos fechar aqui. Atualmente o PL da empresa está em menos de 5, é um PL muito baixo. E se você for olhar, então aqui a média da empresa está em 22,87, mas tem uma distorção bem grande aqui em 2018, ele está muito alto aqui, isso acaba causando uma distorção nessa média, então não é interessante de olhar tanto para a média, e sim aqui para as variações. Inclusive tem 2020 e 2015 aqui negativo, foi quando a empresa teve prejuízo, então por isso que o indicador é negativo, já que ele leva em consideração o preço da empresa dividido pelo lucro, e então se a empresa deu prejuízo, o indicador vai ficar negativo. Então esse é o indicador. Agora então aqui indicadores de endividamento é um ponto de atenção. A empresa não tem indicadores de endividamento tão baixos ou inclusive negativos como algumas empresas têm, que são então empresas que têm mais caixa do que dívida. A Klabin ela tem sim dívida e essa dívida inclusive ela vem diminuindo. Se nós olhar aqui no gráfico, essa dívida já estava mais de 5 lá em 2020 e agora então ela está em 2,57. Isso considerando então o indicador dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Se você olhar a dívida líquida sobre o EBITDA, ela também teve uma baita redução.
distribuição, então ela está fazendo uma desalavancagem, inclusive eu vou mostrar mais sobre isso para vocês. Dívida líquida sobre o EBIT também, vem em queda, isso mostra então que a empresa está fazendo um bom trabalho em diminuir esse endividamento. As margens da empresa são bem interessantes, assim como a rentabilidade. O ROI está em 61,47%, é um ROI muito alto, e a empresa tem um CAGR de lucro e de receita muito bom. Isso é um crescimento muito forte para uma empresa já antiga e consolidada no mercado. Isso é um crescimento bem considerável. Então vamos descer um pouco mais aqui. Aqui nos dividendos vocês podem ver que ela costuma pagar nos meses de outubro, então em alguns momentos março e maio. Em 2022 ela pagou também em fevereiro, maio, agosto. Então ela paga praticamente a cada 3 meses, e justamente então quando saem os resultados dos trimestres. Então é uma empresa que paga dividendo também com recorrência, para quem gosta de empresas com bom pagamento de dividendos. E aqui então o payout da empresa. Isso aqui é muito importante de vocês dar uma olhada. Vamos colocar aqui no máximo. E se você olhar o payout da Klabin aqui, vai ser um gráfico bem estranho e muitos não entendem realmente o que está acontecendo aqui. E o motivo desse gráfico ser tão estranho é porque a Klabin ela tem uma política de distribuição de dividendos, levando em consideração então o EBITDA, que seria mais ou menos o lucro caixa da empresa. E o lucro líquido, na verdade, ele não é igual ao lucro caixa. O lucro caixa é basicamente o lucro antes dos impostos, das taxas, das depreciações, das amortizações. Então tem outros valores depois que vão descontar ainda desse valor que o EBITDA dá. Mas a empresa ela tem uma política de distribuir parte do EBITDA, então por isso que acontecem essas distorções aqui, já que aqui o gráfico ele leva em consideração o lucro líquido. Então vocês também têm que tomar cuidado com isso aqui para não acabarem se confundindo. Então por isso em alguns momentos ela tem uma distribuição de proventos maior do que teve de lucro líquido. É justamente então por causa dessa política de distribuição de proventos da empresa. E descendo aqui então, como vocês podem ver, é uma empresa que tem um valor de mercado de mais de 24 bilhões de reais. Ela está no segmento de listagem nível 2 e tem um free float de 63,48%. Eu acho interessante que a empresa tenha um free float alto, porque isso dá mais poder então para o acionista e não deixa também a empresa confortável sem se preocupar com o acionista, então em trazer resultado para o acionista. Então é uma empresa do setor de papel e celulose, um setor que dá para se dizer muito perene, é um setor que não importa se acontece crise, cada vez mais existe mais demanda por esse tipo de produto produzido. É claro que é um setor que sofre nas crises porque ele tem influência do dólar, é um produto de commodity, então o preço também é todo dolarizado e isso acaba influenciando nos resultados, no lucro da empresa. Mas eu considero sim um setor e uma empresa perene, porque mesmo nas dificuldades é difícil a empresa parar de crescer. Então costuma ter mais oscilações nos resultados, mais dificuldade, mas é uma empresa resiliente, muito antiga já na bolsa. Inclusive aqui, se vocês olhar a DRE, vocês vão perceber isso. Vamos colocar aqui em máximo. Então, como vocês podem ver, tem oscilações no lucro. Como eu já falei várias vezes, eu gosto de empresa que tenha um gráfico aqui no modelo escadinha, ou seja, que vai crescendo os resultados a cada ano. Só que isso não vai acontecer com empresas como a Klabin, porque, como eu disse, ela tem muita influência do dólar e a commodity ela é muito afetada em alguns momentos de crise. Então, mesmo que a empresa continue produzindo, continua gerando receita, nas crises ela tem essa tendência de dar inclusive prejuízo. Mesmo que a empresa em si funcione a todo vapor, isso acontece porque os custos aumentam muito e a receita diminui. Então, como vocês podem ver, em 2015 a empresa deu prejuízo, em 2020 ela também deu prejuízo e por isso então tem essa oscilação, mas se você pegar em um período mais longo, você consegue ver resultados bem interessantes e um crescimento bem grande da empresa. Inclusive aqui eu tenho já então os resultados do terceiro trimestre de 2022, eu quero mostrar umas informações importantes. Então ela teve uma receita líquida de quase 5 bilhões e meio de reais no terceiro trimestre de 2022, isso dá um aumento de 26% comparando com o terceiro trimestre de 2021. A geração de caixa, então, que é o EBITDA menos o CAPEX de manutenção, ele cresceu 4% em relação ao terceiro trimestre de 2021. O ROIC então teve uma pequena queda, ele era de 19,8%.
18% no terceiro trimestre de 2021 e caiu então para 19,3%, mas é muito próximo aqui, não teve uma alteração relevante. E aqui, como eu falei para vocês, a empresa está num processo de desalavancagem, de diminuir o endividamento, e nesse momento está em 2,6 vezes em dólar contra 3,1 vezes no terceiro trimestre de 2021, considerando então o indicador dívida líquida sobre o EBITDA. Proventos, a empresa então pagou 1,6 bilhão nos últimos 12 meses, são 502 milhões só no terceiro trimestre de 2022, e as obras Puma 2 está 65% concluída, e vocês já vão entender um pouco mais sobre essas obras. Então o volume de vendas ele aumentou 4% comparando os terceiros trimestres de 2021 com de 2022, a receita líquida aumentou 26%, e é interessante que vocês vejam aqui que a parte azul é mercado interno e a parte clara é mercado externo. Então houve no volume de vendas uma diminuição então da parte do mercado interno e o aumento do mercado externo. A mesma coisa aconteceu na receita líquida, houve uma diminuição do mercado interno e um aumento então no mercado externo. O EBITDA ajustado então teve um aumento de 20% comparando o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2022, mas teve uma pequena queda então na margem EBITDA. E na celulose então o reajuste nos preços, a diversificação de fibras e a flexibilidade de vendas entre geografias levaram o EBITDA de celulose a 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2022. Então houve um crescimento justamente por essa política, esse reajuste nos preços, a diversificação das fibras e a flexibilidade de vendas então entre as geografias. O preço líquido por tonelada aumentou bastante, então isso tem influência também, mas o custo caixa de produção também aumentou, como vocês podem ver. Aqui a parte então de dívida líquida e alavancagem, é possível ver então como esse endividamento vem diminuindo, como a empresa vem trabalhando para fazer essa desalavancagem, isso é muito importante, e vocês vão ver também mais um fator que está ajudando então nessa desalavancagem, que vocês vão entender também daqui a pouco. E aqui então o cronograma de amortização dessa dívida, o prazo médio da dívida é de 9,4 anos e a amortização média ela é de 1,3 bilhões de reais entre 2022 e 2023, que é então o período remanescente para a construção desse projeto Puma 2. Então, como vocês podem ver aqui, tem a distribuição da dívida e como vocês podem ver, a dívida no curto prazo ela é menor e depois ela vai aumentando. Isso aqui é muito importante porque a empresa tem o projeto Puma 2 que ainda não está pronto e que depois ele vai ajudar a gerar resultado para a empresa para ajudar a pagar esse endividamento. Então, é uma dívida bem controlada, bem distribuída. Isso aqui é muito importante para a empresa, para que ela não se comprometa e tenha problemas no futuro. Em relação aos proventos, então a empresa vem aumentando bastante os proventos, como vocês podem ver aqui está mostrando em relação ao dividend yield, mas mais interessante é olhar aqui os dividendos e os juros sobre capital próprio, o valor que foi distribuído em cada ano. E como eu falei para vocês, a empresa ela tem uma política de proventos que tem como alvo então distribuir de 15 a 25% do EBITDA ajustado e não do lucro líquido como muitas empresas fazem. Então por isso que acaba causando distorções nos gráficos, que nem o payout, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com isso, é uma política da empresa distribuir lucro caixa e não lucro líquido. O indicador ROIC aqui também mostra que a empresa ela vem melhorando, vem se tornando cada vez mais eficiente. Olha como ele vem crescendo aqui nos últimos anos e cresceu bastante recentemente. Então está mostrando que a empresa está alocando melhor o capital dela e está se tornando muito mais eficiente. E aqui então o projeto Puma 2, a Klabin então ela está realizando esse projeto aqui que vai aumentar bastante a capacidade da empresa, e aqui também isso ajuda a entender por que então a empresa teve prejuízo em 2020. Olha aqui na parte de CAPEX realizado, em 2019 foi 1,2 bilhões, em 2020 foram 4 bilhões de reais de investimento, em 2021 2 bilhões e meio, e nos 6 primeiros meses então de 2022 1 bilhão e meio, um pouco menos. No terceiro trimestre de 2022 934 milhões, então deu um total de 10,3 bilhões e o estimado então é de 12,9 bilhões. Então praticamente todo o valor que é necessário, o investimento já foi feito, então tem muito pouco ainda para investir, e por isso que a empresa então está passando por uma desalavancagem. Ela já pagou boa parte do projeto, então vem diminuindo esse investimento. Ela também fez um processo de desalavancagem de toda a empresa para diminuir endividamento, mas isso aqui mostra que a empresa já fez praticamente todo o investimento e a partir do próximo ano, quando o projeto estiver pronto, entrar em operação, vai trazer muito resultado para a empresa
empresa, e isso pode aumentar muito os indicadores, todo o resultado, o caixa gerado pela empresa. Então é um projeto muito interessante que deve entregar muito resultado no futuro. Aqui tem então também a estratégia da empresa com o MP28. Então é esse tipo de papel que eles produzem para caixas de cerveja, por exemplo, pro leite, que são as Tetra Pak. Então é um tipo de embalagem que vem crescendo muito. A empresa está investindo para conseguir produzir cada vez mais. Então existe uma expectativa de produzir 100% de papel cartão em 2024. Tem uma alta previsibilidade e estabilidade de resultados. Eles conseguem prever bastante do mercado e também tem uma estabilidade para trazer resultados bons. Isso é muito bom para a empresa conseguir manter então um bom controle de alavancagem, e assim a empresa também consegue fazer uma eficiência entre mix de produtos e geografias. Então a geografia seria regiões e países onde tem então uma diferença no consumo de certos produtos, então ela consegue fazer essa diversificação e isso aumenta muito a eficiência da empresa. A empresa então ela é destaque ESG, ela tem vários troféus e prêmios, e isso aqui então traz muita visibilidade, isso é muito importante. Então olhando para o mercado, outras empresas, outros negócios, eles olham muito então para essa questão do ESG, e a Klabin é um destaque nesse sentido. Isso ajuda muito no crescimento da empresa e em conseguir contratar então novos investimentos, fazer novos negócios. Então é uma empresa que vem fazendo muito bom trabalho. Como vocês viram, ela vem crescendo e ela vem diminuindo então o endividamento, que era a parte que mais pesava na empresa. Então é uma empresa com um potencial já muito grande e que deve crescer ainda mais, porque agora o projeto Puma 2 está terminando, já está diminuindo muito o investimento, o CAPEX que a empresa precisa fazer, e então é esperado a partir de 2023 resultados, e isso pode fazer a empresa trazer muito crescimento e quem sabe aumentar também muito o dividendo, já que ela vai poder diminuir esses investimentos que vão se tornar resultado, então que vão trazer caixa para a empresa, e como ela entrega proventos de acordo com a caixa, a tendência é que aumente muito então os dividendos. Na minha visão, é uma empresa muito interessante para investir, é uma empresa que eu já estou de olho. Eu gostaria de um preço um pouco melhor, apesar dela ainda ser considerada barata por muitos, porque se você for olhar o indicador PL, por exemplo, ele está bem baixo, está abaixo de 5, se eu não me engano. Vamos voltar aqui, está abaixo de 5, então é um PL bem baixo, principalmente se você olhar aqui para o histórico, então normalmente é maior. Só não dá para considerar aqui os anos que for negativo, daí o prejuízo acaba afetando. Então, sem considerar os anos negativos, é o menor PL histórico. Então é uma empresa que, levando em consideração esse indicador, está muito barato. É claro que tem que olhar para outros indicadores de valuation, fazer outras análises para ter uma certeza maior sobre isso. Mas na minha visão, uma empresa com um potencial muito grande, passou por um período de desalavancagem que é muito importante então para a empresa se tornar mais eficiente e entregar mais resultado, e eu estou muito interessado nessa empresa, principalmente porque era um setor que eu já gostaria de investir, que é o setor de papel e celulose, onde cada vez mais aumenta o consumo desse tipo de produto. Você não vê esse setor diminuindo o consumo, é cada vez mais, aumenta muito. Então, na minha visão, sim, é um setor perene, muito interessante, e eu também acho que a Klabin é o melhor desse setor. Então, por isso que eu estou bastante de olho nessa empresa. Comenta aqui embaixo se você já investe, ou se também se interessou pela empresa, mas sempre lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu comecei a dar uma olhada na empresa e resolvi trazer uma análise para vocês, para mostrar algumas informações que eu considerei interessantes, mas cada um tem que fazer o seu próprio estudo, olhar com bastante cuidado a empresa, e não porque olhou um vídeo fazer ou não investimentos. Cada um tem que estudar muito e também olhar para a sua metodologia de investimento, se faz sentido investir nesse tipo de empresa. Para mim é uma empresa então que tem um potencial de crescimento, mas que também entrega bons dividendos e que deve aumentar tanto o crescimento como os dividendos. Então faz muito sentido para mim, porque é um tipo de empresa que eu estou buscando para minha carteira. E agora então, depois de todas essas informações, eu acho que agora você pode deixar o teu like aqui nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!